Olá, meus amigos. O espírito ele vê pela mente. Os olhos do espírito são o nosso pensamento. Então, nós temos que contemplar, que focar, que analisar para poder entender mais a fundo as coisas e não apenas só olhar. Quando a gente começa a parar e entender isso e contemplar ao nosso redor a natureza, os cosmos, as estrelas, os planetas, a gente se pergunta: para todo efeito há uma causa. E a gente se pergunta: como se deu tudo isso? Quem foi o autor dessa grandiosa obra que os nossos olhos tão pequenos, tão limitados, já acha tão belo? Imagina o que os nossos olhos não têm alcance para ver, né? Outras estrelas, outros planetas, outras galáxias. E a gente para e começa a refletir e a analisar que tudo se encaixa com sua temperatura, com a atmosfera, com os gases, com as leis gravitacionais, tudo muito bem orquestrado, que se a gente alterar 1 milímetro, 1 grau de qualquer dessas situações, torna-se inviável o universo, torna-se inviável qualquer vida orgânica a existir. Então a gente se pergunta: o nada criou tudo isso? Ou a gente começa a parar, ser humilde e dizer: existe uma força, existe algo que coordenou e que criou tudo isso, existe uma causa primeira. E os espíritos, lá no primeiro livro da obra da codificação, Livro dos Espíritos, os espíritos superiores, os espíritos que já têm uma estrada gigante evolutiva, que já está bilhões e bilhões de anos na nossa frente na evolução moral e intelectual, eles responderam: Deus é o criador de tudo isso. Deus é quem orquestra tudo isso através do fluido cósmico, através do seu pensamento. Então tudo e todos estão na mente de Deus. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico. Então a gente começa a perceber que essa obra tem um autor muito grandioso. Então ele tem que ter muita inteligência para orquestrar, criar, deixar que as coisas se evoluam sozinhas, por si só, por méritos, por experiências adquiridas, por existências, para poder, afinal de contas, chegar ao seu ponto máximo possível e que possa compreender o que é Deus. Então, existe uma inteligência suprema, uma causa primeira para tudo isso. E é esta a definição que os espíritos superiores nos disseram de Deus. O que é Deus? E não quem é Deus. Deus não é quem, não é uma pessoa. Nós que estamos encarnados, que somos os Homo sapiens, temos limitações demais pela providência divina para compreender a natureza íntima de Deus. Então os espíritos falam: Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então, se você espera pegar em Deus, ver Deus, escutar Deus, se você espera que um dos nossos 5 sentidos nos diga e nos mostre quem é Deus, desista. Porque os espíritos também responderam: se há a condição da gente compreender a natureza íntima de Deus, na questão 10 do Livro dos Espíritos,
depois que eles falaram quem era Deus, o que era Deus. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Não. É um sentido que lhe falta. Então não está dentro dos nossos 5 sentidos. Se você espera algo magnífico, maravilhoso na sua vida para acreditar em Deus, também não vai acontecer. Deus é sutil. Deus, ele nos mostra e nos faz perceber pelas circunstâncias ao nosso redor, pelos mínimos detalhes que acontecem a cada segundo, a cada momento, que nós merecemos a sua sutil comunicação, seja através de uma placa, de uma frase de caminhão, de um WhatsApp que a gente recebe de alguém quando está precisando, depois de uma oração. São nesses detalhes. Então Deus é sutil. Temos inúmeros motivos para acreditar e perceber que esse Criador é grande. Olha a natureza, olha como tudo está encaixado. Nós somos uma estrela, o planeta Terra, com um grande Sol, que daí existe uma Via Láctea com vários planetas, que existe vários outros bilhões de galáxias, vários outros bilhões de sóis, e tudo isso orquestrado nos mínimos e perfeitos detalhes. Esse é o Deus. E a gente começa a perceber que nos falta sentido. Mas será que nunca vamos compreender, ver Deus, mesmo que não seja com esses nossos olhos de encarnados, mas quando a gente chegar a estar no lugar desses espíritos que nos responderam, ou seja, espíritos superiores, espíritos puros, será que nós vamos ter mais algum sentido e vamos ver, pegar em Deus? E Allan Kardec pergunta isso na questão 244. Os espíritos veem Deus? E os espíritos superiores respondem: só os espíritos superiores os veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Então começa a ficar claro. Espírito inferior como eu, você que está me vendo, todos nós que nós conhecemos aqui, que está encarnado, não vê Deus. E nem vão ver. Porque existe uma evolução degrau por degrau nessa escala, nessa grande escada da evolução. Se você puxar a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, eles vão lhe responder também que existe uma escala espírita. Que nem todos os espíritos estão no mesmo padrão, no mesmo degrau. Tem o mesmo fim, mas uns já se adiantaram, outros estão lá atrás. Então a gente começa a perceber que ainda somos muito pequenos e iniciantes nessa escala, nesses degraus. Então não nos dá o mérito de ver, de compreender a natureza íntima de Deus. Só nos cabe sentir, através de quê? Das orações, das meditações, das boas escolhas, dos desejos e dos bons pedidos para a nossa melhora, e prestar atenção nos detalhes. Então a gente vai sentir Deus e a gente vai adivinhar através dos detalhes, através das pessoas e através das circunstâncias, sutilmente, o que é Deus, e vai sentir a sua presença. Então que fique claro, Deus está muito bem explicado agora, depois desses anos e anos, séculos e séculos, que a gente já tem essa condição de compreender esse Deus, verdadeiro Deus, inteligência suprema, causa primária, e que tem todos os atributos no seu grau infinito. Ele é justo e bom, misericordioso no seu grau infinito, fraterno, presente, onisciente, onipresente, todo-poderoso em seu grau infinito. Essa inteligência, esse ser
é que a gente pode, hoje em dia, tentar um pouquinho compreender Deus com esse novo olhar. E não aquele Deus que nos foi colocado, que era uma pessoa, né, cheio de falhas como a gente, ou que gostava de ser bajulado, adorado e só isso. E que era cheio de pedidos, e que atendia alguns pedidos de vez em quando, ou não, e a gente se revoltava e se achava injustiçado. Ou seja, gente, é com o mérito que a gente vai tendo as respostas. É com o mérito que a gente vai tendo as coisas que a gente deseja. E não é só pedir, ter uma fé cega, uma fé porque Deus tem que fazer isso, porque eu me acho que eu sou bom demais e que eu nasci para servir, fiz tudo que é bom. Calma, a gente está no início dessa evolução. A gente já teve muitas resistências anteriormente e teremos várias outras, mas estamos no início. Estamos muito longe de sermos espíritos superiores. Estamos muito longe de sermos anjos. Então, com muita humildade, primeiro a gente tem que tentar compreender o que é esse Deus e sentir e tentar se melhorar cada vez mais e ter a paciência, porque Deus está no momento está nas entrelinhas. Se comunica através de oração, através de reza, através da caridade, através dos bons atos, porque isso está escrito, todas as escrituras que falam desse Deus, está escrito na nossa consciência, como os Espíritos também disseram, ela está na nossa consciência. O problema é que a gente ignora, menospreza, mas Deus está na nossa consciência desde o momento que nós fomos criados. Então só existe um Criador e todo o universo, tudo que o compõe, são criaturas. Então esse é um início, um pequeno entendimento da sua justiça, da sua bondade e da sua inteligência. Inteligência, bondade e justiça em graus infinitos. Esse é o nosso Deus, que está esperando a nossa evolução, que nos deu livre arbítrio. Ele se limitou para não interferir nas nossas decisões, porque Ele sabe onde a gente vai chegar. Ele sabe e também entende que a nossa estrada é individual, que através das escolhas é que uns vão chegar mais rápido ou não à felicidade eterna, que é a felicidade de não estar parado, estagnado. Essa felicidade também não existe. É a felicidade de poder cooperar com o universo e cooperar com os espíritos inferiores que já estão subindo e se sentir feliz em grau máximo, prazer em grau máximo em estar trabalhando ao máximo. Essas são as novas ideias desse Deus trabalhador, desse Deus justo. Esse é o Deus que os espíritos nos vêm comunicar. Um grande abraço.